Salve galera, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje, podcast da Sul-Americana e da Libertadores. Olha, foi uma terça-feira quente, triste para os palmeirenses, já vou antecipar aqui. O Grêmio conseguiu reverter o placar ali, o placar desfavorável que teve em Porto Alegre. Mas ir para o Galo, para o Grêmio, obviamente, uma noite de muitas alegrias, de muita festa, e para o Galo também, né? O Galo superou mais uma vez o La Equidad lá no jogo pela Sul-Americana. O jogo foi lá em Bogotá e o Atlético venceu por 3-1, tá? Apesar do placar ter sido bem elástico, ter sido bem favorável para o Atlético, o torcedor atleticano passou por maus bocados, podemos dizer assim. O Atlético foi para lá, obviamente respeitando o adversário, jogando com uma postura um pouco mais conservadora, né? Eu acho que é válido, sempre falo aqui, é válido, mas tem times que não têm muito esse perfil, o Atlético é um deles. Mas fez um primeiro tempo seguro, né? Conseguiu abrir o placar, saiu na frente com um gol do Hever, né? Como tudo começou com uma cobrança aí de escanteio, a bola acabou sobrando para ele e ele conseguiu abrir o placar, trouxe uma tranquilidade para o Atlético Mineiro, né, para conseguir, se já vinha com uma postura um pouco mais conservadora de se defender um pouco mais, esse gol trouxe ainda mais tranquilidade para esse estilo de jogo do Atlético. O primeiro tempo se desenhou dessa forma, e tudo parecia encaminhar que seria uma partida bem xoxa e uma partida de um placar aí bem magro a favor do Atlético Mineiro, mas o La Equidad começou a assustar, né? E já começou o segundo tempo assustando de fato, conseguiu abrir o placar finalmente, né, empata o jogo, e aí é que eu falei, apesar do placar de 3-1, a gente olha agora e fala, nossa, foi um jogo tranquilo. Naquele momento era passava por maus bocados, porque se o La Equidad fizesse mais um gol, empatava o placar do primeiro jogo, né? E o Atlético tinha vencido o primeiro jogo por 2-1, e se o La Equidad fizesse mais um, empatava a partida e até então levava, né, a disputa para as penalidades, né? Então, é, é, por isso que eu falei, passou por maus perrengues entre aspas, né? O empate ainda classificava o Atlético, mas o La Equidad, então, si- é, simulava, né, digamos assim, ensaiava aí essa retomada, essa, essa busca aí pela classificação. Mas o que ficou claro nessa partida é que o time do Atlético Mineiro era muito superior, é muito superior, né, e confirmou isso, né, o Atlético ampliou o placar com um gol do Thiará, e depois ainda ampliou ainda mais com o gol do Elias, né? Aí já o jogo já se encaminhava para uma derrota, o La Equidad já praticamente é, entregue na partida, não contestou absolutamente nada. Eu acho que a única contestação de fato desse time da Equidad foi o gol de empate, mas fora isso, foi uma noite, um jogo muito seguro do Atlético Mineiro, mas fica aí a minha preocupação, tá? É, apesar da vitória, da classificação, fica a minha preocupação porque o Atlético foi para fazer um jogo, é, é, mais uma vez, foi para fazer um jogo conservador, foi para fazer um jogo mais defensivo. E o Atlético não tem esse perfil, né? O Atlético não é um time que tem a defesa no seu DNA, não tem essa defesa muito sólida, né? Esse jogo de marcação intensa. Então, é claro, funcionou? Funcionou, né? Mas o time do Equidad era muito inferior tecnicamente, isso ficou claro nos dois jogos, apesar de ter conseguido fazer um gol no primeiro jogo, um gol no segundo jogo, o que deixa claro é que essa defesa do Atlético tem muito a melhorar, né? Porque obviamente tomou aí esses dois gols em cada jogo, um em cada jogo, então fica claro que tem muito a melhorar e que não pode só contar com esse jogo aí de ser conservador, de deixar o adversário ficar com a bola, de se defender um pouco mais. Eu acho que o Atlético tem que ser um pouco mais ousado. Claro que tem que dosar, tem que saber administrar essa ousadia, porque obviamente se você vai muito ao ataque, você deixa espaço para o seu adversário. Mas esse time do Atlético é um time que tem no seu DNA um ataque muito forte, né? Tem jogadores ofensivos muito fortes.
E ficou claro nessa partida mais uma vez, apesar de não ter sido tão intenso, né, no ataque, tão buscando o ataque de forma constante, foi eficiente, né? Esse time do Atlético, eu sempre elogiei aqui esse ataque do Atlético Mineiro. É um ataque muito bom, tem jogadores muito competentes, muito experientes, né? Então, eu acho que fica aí um ponto de atenção. Classificou? Classificou. Mas à medida que a competição agora avance, você vai pegar sim adversários mais cascudos e adversários que vão saber punir com mais eficiência, né? Ainda mais agora o Atlético pega um time argentino, né? Tem o Colón pela frente e time argentino a gente sabe como é que é. Não é jogo, não é vida fácil, não é jogo fácil, né? Os caras sabem complicar, ainda mais quando joga com um brasileiro. Parece que eles ganham uma motivação a mais para poder zoar, enfim. Então, eu acho que fica aí um ponto de atenção. Claro, o que fica legal, o que fica de positivo, mais uma vez, é esse ataque do Atlético funcionando. Se não vem conseguindo ser eficiente no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana vem funcionando muito bem. Então, eu acho que isso é que fica de positivo. É um time que está numa boa fase na Sul-Americana e espero que consigam manter aí esse volume, aí, essa efetividade, essa eficiência no ataque e consiga seguir muito vivo na Sul-Americana. Mas, mais uma vez, não é um time para se defender. Então, acho que tem que, não digo mudar a postura, mas tem que saber equilibrar melhor, né, o tanto que você defende e o tanto que você ataca. Claro, é, abrimos o placar, não temos a necessidade de continuar de forma tão intensa buscando o ataque. Estamos classificados, tudo bem. Eu acho que o Atlético justificou essa postura, né, pelo placar do primeiro jogo e por ter conseguido abrir o placar nesse segundo jogo, ter saído na frente nesse segundo jogo, dando um pouquinho mais de tranquilidade. Mas é um jogo de alto risco para esse time do Atlético, na minha opinião, tá? Que não tem aí que não tem a defesa como seu maior, como sua maior qualidade, né? A maior qualidade desse time do Atlético Mineiro é o meio-campo ofensivo e dessa vez mostrou mais uma vez que funciona muito bem, né, esse time no ataque. Então, parabéns ao Atlético Mineiro, uma classificação tranquila, na minha opinião, um time que era muito inferior a esse time do Atlético Mineiro. Acho que o Atlético é mais time que o Colón, tem tudo para se classificar para cima do Colón, mas é, cuidado, cara, porque esse time do Colón, primeiro jogo tomou 1-0 fora de casa. Segundo jogo, fez 4-0 em cima do Zulia. Então é um time perigoso. O time argentino, sempre falo, tem que respeitar. Tem que saber jogar contra o time argentino. Mas não tem muita tradição. Não interessa, cara. Esses caras vêm e é o que eu falei. Parece que quando eles jogam, principalmente contra brasileiros, eles é, ganham uma motivação a mais pela rixa, pela rivalidade regional, enfim. Parece que eles ganham uma motivação a mais para complicar o jogo. Então, muito cuidado para esse time do Atlético. Tem uma parada agora um pouco mais difícil, mas eu acho que o Atlético ainda assim é mais time que esse time do Colón. Vamos partir agora para a Libertadores, porque eu já antecipei aqui, a noite foi azeda para o torcedor palmeirense, né? Que noite difícil para o torcedor palmeirense. Mais um ano, o sonho vai por água abaixo, né? Um sonho que vem aí já há alguns anos se desenhando, o torcedor sonhando muito, muito investimento, e mais uma vez esse time do Palmeiras fica pelo caminho de forma muito melancólica, mais uma vez eliminado jogando em São Paulo, ao lado do seu torcedor. E eu meio que já tinha antecipado aqui, tá? Esse ano. Não estou falando que eu sou profeta nem nada disso, mas à medida que a gente foi vendo os campeonatos de mata-mata esse ano, é, é, Campeonato Paulista, Copa do Brasil, o Palmeiras deixou bem claro para todo mundo que é um time que não está com maturidade lá em cima, que é um time que não sabe jogar torneios de mata-mata, que é um time que cede à pressão de jogar um torneio de mata-mata, que é um time que não está com a garra, com a vontade, parece que falta aquela vontade, né, de ser campeão, de disputar um torneio de mata-mata, um time que gosta daquela pressão, daquele clima de guerra. E esse time do Palmeiras, ao longo desses anos, né, não só desse ano, do ano passado também, mostrou pra gente que
é um time que está faltando, né? É um time displicente nos momentos que precisa ser decisivo, é um time que não tem garra, não tem coração, não tem entrega, que falta maturidade, e é uma coisa que eu falei exatamente no podcast anterior, quando eu estava falando de Flamengo, comparei com o Palmeiras, falta protagonismo nesse time do Palmeiras. Eu acho que essa é a palavra que define o que faltou no Palmeiras. Protagonismo. É um time que investiu muito em grandes jogadores, que ao lado do Flamengo tem aí o melhor elenco do Brasil e jogadores experientes, jogadores de muita qualidade técnica, e não existe protagonismo. Né? Você vê no Palmeiras ontem, por exemplo, não só ontem, né? Na Copa do Brasil, puxo aí, vou puxando o gancho aí, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Libertadores do ano passado, Copa do Brasil do ano passado, Campeonato Paulista, e aí a gente vai voltando no tempo, né? Palmeiras tem grandes jogadores, sim, tem grandes jogadores, e a gente, ao longo desses últimos anos, tem visto esses jogadores se destacarem, sendo referência, alguns nas posições em que jogam. Dudu, por exemplo, o ano passado eleito o craque do Campeonato Brasileiro, mas falta protagonismo, né? A gente vê que quando é, precisa que esses jogadores assumam a responsabilidade, que puxem o time, né? Que assumam a bronca, eles simplesmente desaparecem, né? E os protagonistas viram coadjuvantes. Então ficou muito claro nessa noite, eu acho que essa falta de protagonismo do Palmeiras. Não só, eu não coloco a culpa só nos jogadores, né? Muito por conta, muito dos problemas do Palmeiras passa também pelos esquemas táticos preconizados aí pelo Felipão, que funcionam muito bem só no Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas quando esse time precisa ser decisivo, eles sempre falham na hora que tem que ser decisivo, na hora que tem que ser preciso. Eles sempre sucumbem à pressão, digamos assim, essa pressão de chamar a responsabilidade, de ter a obrigação de fazer um bom jogo, de se classificar. Então, acho que fica uma coisa para se pensar aí, planejamento do Palmeiras, porque não estou falando para mandar embora a comissão, acho que a comissão técnica precisa repensar, né, aquilo que eles preconizam de futebol, porque não vem funcionando. Então, e isso não é de hoje, não funcionou agora na Libertadores, vamos recomeçar. Não, não é isso. Não vem funcionando já há algum tempo, tá? E não é comando de Felipão, né? Porque isso se estende, né? Isso vem ao longo do tempo, isso vem acontecendo antes do Felipão chegar. Então é uma coisa que tem que ser mudada no Palmeiras, tá? Se contrata muitos jogadores, se contrata muitos jogadores, mas a gente precisa de jogadores protagonistas, né? Talvez, eu acho que o Felipe Melo tenha feito muita falta nessa noite, porque é um cara que ele assume o protagonismo mesmo. Ele vai para cima, ele chama, ele grita com a galera, e eu acho que faltou um pouco do protagonismo do Felipe Melo nesse jogo. Ó, claro, fora desse jogo, por culpa dele mesmo, né? Então, o Palmeiras não pode só contar com o Felipe Melo. Eu acho que para o futuro, não acho que, mais uma vez, não acredito que tenha que mandar a comissão técnica embora, nada disso. Eu acho que o Palmeiras tem que começar a pensar agora em jogadores que assumam esse protagonismo, porque tem jogadores muito técnicos, tem jogadores muito eficazes, tem jogadores de muita qualidade, mas não tem um jogador que vá lá, que puxe os outros, que tenha que demonstre aí, que honra a camisa, digamos assim. Falta isso no Palmeiras. Falta muito disso no Palmeiras. Vamos falar do jogo, vamos partir para o jogo, porque tudo começou, a partida começou de uma forma que o torcedor não poderia ter sido melhor para o torcedor palmeirense e um fiasco para o torcedor gremista, porque o Palmeiras abriu o placar, né? Então a vantagem que já era muito boa, ela se ampliou ainda mais. É um gol que saiu por volta ali dos 15 minutos, né? Uma falha do Paulo Vitor e o Luiz Adriano, a bola acabou sobrando para ele e ele só teve o trabalho de empurrar a bola para a rede. O goleiro ainda reclamou, né? Acho da dividida que aconteceu ali. Não aconteceu absolutamente nada, ele reclamou porque ele errou. Né? O goleiro e o Paulo Vitor, diga-se de passagem, muitos erros nessa partida, hein? É, é, é uma coisa para o Grêmio se preocupar,
porque o goleiro ele tem que ser protagonista também. E o Paulo Vitor cometeu muitos erros e o Grêmio só não perdeu essa partida no primeiro tempo por sorte, tá? Porque conseguir, né? O Grêmio conseguiu a virada em uma questão de 5 minutos, né? A defesa do Palmeiras apagou, simplesmente apagou, e é aquilo que eu falei, o tal do protagonismo, da maturidade, o time sumiu, o time desapareceu. Aconteceu isso no ano passado também, né, contra o jogo contra o Boca Juniors, toma 2 gols fora de casa, depois precisa reverter o placar em São Paulo, também toma 2 gols, então é aquela tal da maturidade que eu venho falando que está faltando ao Palmeiras. Em questão de 5 minutos, qual é o único jogador do Grêmio que não pode ficar livre de marcação? É o Everton, e ele teve liberdade nos 2 lances. O primeiro numa cobrança de falta, ele recebeu sozinho pelo lado esquerdo, um chute que encobriu o goleiro do Palmeiras, fez o gol, empatou, deu confiança ao Grêmio que foi para cima. E mais um lance do Everton, ele tirou 3 jogadores do Palmeiras, o Everton deu uma espalmada para o lado, a bola sobrou ali para o Alisson e ele só teve o trabalho de chutar para o gol e aí sacramentar a classificação do Grêmio. Mas é o que eu falei, que o Paulo Vitor deu sorte, né? Porque o William Bigode, ele teve 2 chances de empatar e de virar a partida, tá? Uma ele chutou na trave e a outra ele acabou chutando para fora. Assim, 2 lances claros, é, 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 muito boas, né, de conclusão para o gol, de ampliar o placar a favor do Palmeiras. O primeiro, o Paulo Vitor não teve culpa na jogada, né, foi um lance muito rápido, ele ficou vendido e a bola explodiu na trave. O segundo lance, ele errou numa saída de bola mais uma vez, e aí a bola sobrou para o William que chutou para fora. E aí começou os erros do Felipão, na minha opinião, tá? Porque o Palmeiras vai para o intervalo e volta sem o William, né? O Felipão coloca o Daverson no lugar do William. Primeiro erro para mim do Felipão, porque o William até então tinha sido o único cara com as chances mais claras de conclusão, né? Então eu acho que cometeu o primeiro erro aí. Ele obviamente, eu acho que ele trocou o William pelas oportunidades desperdiçadas, mas o Daverson não teve nenhuma oportunidade de gol no segundo tempo, né? Ele não se apresentou bem em nenhuma jogada, né? Diferentemente do William, que soube se posicionar, que soube receber a bola nos locais certos para tentar a conclusão. Ele tirou o principal jogador do Palmeiras que vinha dando trabalho para esse time do Grêmio, que vinha assustando o time do Grêmio. Começou aí o primeiro erro. Coloca o Davidson, que não está numa boa fase, o cara que tem que ser o centroavante, né? E o Davidson está com uma mania, eu não sei se isso é treinado ou se não é. O Felipão já disse que não é, mas enfim, a gente não dá para saber porque a gente não tá lá dentro. Davidson começou com um tal de querer distribuir a bola, né? E ele não é esse cara, ele é o cara que tem que finalizar. Ele é o último homem lá na frente, né? E isso não aconteceu, não foi efetivo, né? O Felipão ainda tentou colocar Zé Rafael, Rafael Veiga, não funcionou, né? 2 jogadores que também não vem tendo uma sequência muito boa. Ele tirou o Gustavo Scarpa, por exemplo, para pôr o Zé Rafael. Acho que por mais que o Gustavo Scarpa não vinha fazendo uma boa noite, tá? Pelo golaço que ele fez no Grêmio de falta, ele é um jogador decisivo. Ele é um jogador que numa bola parada poderia é, é, ter definido, ter salvo o Palmeiras dessa eliminação. Ele tirou o cara. Mas não estava numa boa. Não dá, mas cara, você vai pôr outro jogador que também não vive uma boa fase, não vai resolver, né? Depois coloca o Rafael Veiga, que também não vem vingando muito bem. É um bom jogador, mas aí a substituição do Rafael Veiga eu acho que foi o único acerto do Felipão, porque ele tira um volante para colocar um meia, né? E aí, obviamente, para jogar o time para o ataque, eu acho que faltou um pouco mais de ousadia ao Felipão, né? Poderia ter colocado mais um atacante, colocou 2 meias de criação, sim, mas eu acho que pelas circunstâncias do jogo, pela necessidade de fazer o gol, eu acho que precisaria ser um pouco mais ousado. Claro, o Grêmio se defendeu muito bem, se defendeu muito bem. O Grêmio foi com uma proposta de fazer cera, de segurar o jogo, de esfriar o jogo, e foi muito eficaz nessa proposta depois do segundo gol. Mas o Palmeiras não criou absolutamente nada no segundo tempo. E os protagonistas, os jogadores que você espera que assumissem esse protagonismo, simplesmente desapareceram.
né? O Dudu não apareceu, ainda mais o Dudu começou até a atrapalhar, tá? Porque é um cara que o Palmeiras perdendo de 2-1, tendo que empatar a partida, um time do Grêmio fazendo cera, né? Você não pode dar a bola para esse time do Grêmio porque eles iam segurar o jogo, iam esfriar o jogo, e o Dudu querendo inventar passe de calcanhar. Ele tentou duas, três vezes isso e devolve a bola para o time do Grêmio. Quer dizer, no momento que você precisa ser é, decisivo, você querer inventar jogada, não é hora para isso, né? Tem hora para tudo. Se o placar tivesse 3-1 para o Palmeiras, tudo bem. Aí eu acho que tem espaço para esse tipo de coisa. Mas o Palmeiras até então estava eliminado da Libertadores, então não tem espaço para isso, né? Colocou o Daverson, não funcionou. Libertadores não sou muito dessa galera que fala, tem que pôr o Borja na Libertadores, mas é um cara que cresce muito jogando na Libertadores, o Miguel Borja. Poderia ter colocado ele no lugar em vez do Davidson. Então, uma série de erros do Felipão, na minha opinião, nas substituições. A única que eu achei que foi válida foi a do Bruno Henrique pelo Rafael Veiga, porque tirou um volante por um meia. A expectativa do Felipão é que esses meias conseguissem algum lampejo, alguma jogada de criatividade, de brilhantismo para conseguir colocar um atacante numa condição de finalização, mas ele tinha tirado, né? Não adianta ele colocar dois meias de criação e tirar o jogador que até então tinha sido mais efetivo, o cara que tinha sido mais perigoso, que foi o William, e ele fez isso, e a estratégia dele eu acho que falhou aí. Ele colocou um Davidson que entrou para ser centroavante, mas que na verdade jogou como um cara de assistência, né? Porque toda vez ele tentava, num toque de primeira, colocar alguém na condição de gol e ele não é cara para isso. Então ele cometeu um erro muito sério e o Palmeiras acabou sendo eliminado. Mais uma vez, um apagão da defesa, como vem acontecendo, né? Aconteceu isso na Libertadores no ano passado. Esse time que é muito seguro, vinha recuperando a confiança, né, no setor defensivo, mostrou isso no primeiro jogo em Porto Alegre, jogou para se defender mesmo, foi eficaz, não tomou gol e dessa vez jogou mais uma vez para se defender e foi punido. Punido por um apagão que esse time sofreu, é, é, apagão, displicência, enfim, tudo combinado. Já falei aqui, é um time também muito displicente, né? Acham que as coisas não vão dar errado, ninguém vai para a bola, todo mundo assiste o lance. Então acho que tá faltando isso ao Palmeiras. Mais uma eliminação, mais uma noite doída para o Palmeiras, para o torcedor palmeirense, e uma eliminação que foi muito bem merecida porque o Grêmio foi o único time que buscou a classificação nos dois jogos. Buscou em Porto Alegre os 90 minutos, mas aí o Palmeiras foi eficaz na sua defesa e aqui em São Paulo continuou buscando, continuou acreditando e foi carrasco mesmo o Cebolinha, né? Porque teve espaço, porque foi responsável, né, a defesa do Palmeiras por deixá-lo livre e ele, nos dois lances de mais liberdade que teve, ele matou a partida, ele conseguiu aí garantir a classificação para o Grêmio. O Grêmio ainda teve outra grande chance no segundo tempo que o André eh, vacilou, né? Era um contra-ataque do Grêmio, o Cebolinha corria livre pelo lado esquerdo, o André ficou enrolando com a bola, não sei o que, que ele queria fazer ali, queria fazer uma graça, não sei, queria pagar de Ronaldinho Gaúcho, de Messi, tentou fazer um drible ali, ficou no chinelo, perdeu a bola e levou o Renato Portaluppi à loucura, esbravejou insanamente o Renato Gaúcho, porque perdeu ali a chance de sacramentar a classificação, ampliar o placar, mas no final não fez diferença. Mas a noite foi tensa para o Palmeiras e foi tensa para o Grêmio também, porque se o Grêmio tomasse um gol, qualquer gol que fosse do Palmeiras, um empate de 2-2 classificaria o Palmeiras pelo placar aí do primeiro jogo. Então, apesar da segurança defensiva, dessa tranquilidade, entre aspas, foi uma partida tensa para o Grêmio também. E fica aí um ponto de atenção para o senhor Renato Portaluppi, tá? Eu espero que o meu apelo aqui seja ouvido, porque assim, gosto muito do Renato Portaluppi, né, dele como técnico, o trabalho que ele faz, né, não só o trabalho que ele faz com o time, né, o time joga muito,
mas o trabalho que ele faz também, né, nas coletivas dele, sempre de forma irreverente, as entrevistas, eu gosto muito do Portaluppi, mas eu acho que fica um ponto de atenção. Esse time do Grêmio começa a me deixar com uma pulga atrás da orelha, porque a postura que o Grêmio assumiu após o segundo gol foi uma postura que me lembrou muito o Grêmio do ano passado, quando foi eliminado pelo River Plate. Um time é, apático no ataque, lógico, se defendeu muito. Jeromel foi monstro. O Cebolinha fez um partidaço no setor ofensivo, mas um time que cedeu espaço ao seu adversário, né? E começou a fazer muita cera. E ali, se o Palmeiras consegue um gol sem querer, um gol na cagada, digamos assim, na sorte, teve até revisão de um lance de possível pênalti no árbitro de vídeo. Se de repente marca um pênalti ali e o Palmeiras faz o gol, já estava nos acréscimos a partida. Então, esse time do Grêmio fica com essa postura de cozinhar o jogo. Legal, isso faz parte. Eu acho que tem que fazer mesmo. Os argentinos fazem isso, os argentinos e os uruguaios sabem fazer isso com muita qualidade, mas é um risco que você corre. Você tem uma vantagem de um gol só. Então, você começar a brincar de querer fazer cera, de querer segurar a partida, de querer esfriar o jogo, é um jogo de alto risco. Porque se o Pitana entende que foi um pênalti ali nos acréscimos, liquida a classificação. Não tem tempo para uma virada do Grêmio. Não tem tempo para um gol do Grêmio. Então, espero que o meu apelo seja ouvido, tá? Essa postura que o Grêmio mostrou após o do segundo gol me assusta. Me assusta porque vai pegar provavelmente River ou Boca Juniors na final. Se de repente chega na final, pega um desses dois times, faz um gol e começa a querer brincar de fazer cera, vai ser punido. Já foi punido e vai ser punido de novo. Porque esse time do Grêmio, assim como eu falei do Atlético Mineiro, não é um time que tem no seu DNA a defesa. Se defende muito bem, tem uma dupla de zaga aí. O Kahneman cometeu umas gafes aí também, mas cresceu muito no segundo tempo. O Jeromel foi monstro, né, e se defendeu de uma forma muito eficaz esse time do Grêmio. Mas o que você tem que ter em mente é que você tem do outro lado, não serve como parâmetro, porque a gente teve o Grêmio teve do outro lado aí um time que é, peca muito em criatividade, né? Tem muitos jogadores de criação, tem, mas não consegue ser criativo, não consegue ser inspirador. É um time que joga praticamente no contra-ataque, nos espaços que o adversário cede. É um time que pune quando você deixa espaço para ele. E a partir do momento em que ele se vê numa condição de ter que buscar o jogo, de ter que ir para o ataque, é um time que não consegue encontrar espaço. Tem muita dificuldade esse time do Palmeiras, apesar de de todo esse monte de jogador de criação, né? Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, Zé Rafael, Gustavo Lima, Gustavo Lima, Gustavo Meu Deus do céu, olha a gafe aqui. Lucas Lima, Gustavo Lima é um cantor sertanejo. Lucas Lima, o próprio Dudu também é um cara muito criativo, de muita assistência. Não aconteceu absolutamente nada, né? E o Palmeiras não é de hoje, o time que quando tem que tem que ir pro ataque, tem essa obrigação de ir pro ataque, não encontra espaço quando o time do adversário se propõe a se defender. Então o Palmeiras não é parâmetro para esse time do Grêmio. Então fica aí a minha preocupação, né? Espero, né, seu porta-lupe aí, por favor, cara, não brinca desse jeito, porque vocês já foram eliminados uma vez querendo brincar de jogar com regulamento, querendo brincar de fazer cera, querendo brincar de ser argentino. O Grêmio não é argentino e não consegue ser tão efetivo quanto os argentinos na provocação, na cera. Então muito cuidado, porque eu acho que essa partida aí deu um exemplo de que é, é, o feitiço pode se voltar contra o feiticeiro. Mais uma vez, o Palmeiras teve uma revisão de pênalti no final do jogo, tá? Nos acréscimos já. É, é, Se o pênalti é marcado ali, toda a cera que o Grêmio fez vira a favor do Palmeiras, porque em um lance o Palmeiras faz o gol e se classifica. Então muito cuidado. Espero que me parece que teve uma dura lição no ano passado e me parece que não aprendeu absolutamente nada esse ano. Então fica aí para se prestar atenção, para um ponto de melhoria aí sim, né, se quiser de fato buscar esse título da Libertadores, porque mais uma vez, para mim essa final é ou Boca ou é River. E tanto o Boca quanto o River
vão punir esse time do Grêmio se ficar querendo brincar de fazer cera, ficar querendo brincar de jogar com o regulamento. Então, fica aí um ponto de atenção. Pelo menos a minha grande preocupação foi essa, né? Mas é um baita de um time, esse time do Grêmio, muito eficaz, muito agressivo e um time que joga um futebol dos mais interessantes. Se a gente pegar hoje os times brasileiros, o Grêmio é um dos times mais interessantes que a gente tem no futebol brasileiro nesse momento, tá? Nesse momento da temporada. Futebol muito bacana. Não é um pouco redundante falar isso, porque esse é o futebol que sempre preconizou o Renato Portaluppi, e o Grêmio, apesar de passar por altos e baixos aí de vez em quando, né, por bons momentos e maus momentos, sempre se propõe a jogar dessa forma e vem sendo eficaz nas últimas partidas, vem sendo recompensado pela agressividade, né, por acreditar nessa postura de jogo, nesse esquema tático. Então acho que está de parabéns esse time do Grêmio, uma classificação que foi muito merecida mais uma vez, porque acreditou, porque buscou a classificação nos dois jogos. E para o Palmeiras eu acho que fica aí mais um ano melancólico, né? Agora só sobra Libertadores, vai ter crise, né? A organizada vai cobrar, agora aguenta, né? Aguenta porque falta inspiração, falta protagonismo, infelizmente, e o Palmeiras, é, é, eu acho que a sina do Palmeiras vai ser essa nos próximos anos, cara. Se não tiver protagonismo, se não tiver, se ninguém assumir a responsabilidade, se ninguém assumir esse protagonismo, esse time do Palmeiras vai sempre chegar longe, mas vai morrer no final, né? Vai cair no final. Então fica a minha lamentação, porque é um time que investe muito e eu sou muito a favor disso. Eu acho que isso é bom para o futebol brasileiro, né? Que tenham times que consigam investir muito, que consigam trazer grandes jogadores, porque coloca assim o Brasil aí no mapa aí dos grandes dos grandes do futebol, né, porque o Brasil vinha sendo um pouco desvalorizado. Claro que exporta grandes jogadores, mas em termos de futebol competitivo, é um time que é um país que não é referência se a gente comparar com os países europeus. Então eu fico na torcida, assim, eu gosto disso, quando os times investem muito, que coloca o Brasil sim no mapa aí de, de, de importação aí de jogadores, né? Vem trazendo grandes jogadores aí do futebol europeu, claro que mais velhos, com a idade mais avançada, mas vem conseguindo trazer grandes jogadores. Eu acho que no passado isso não seria possível e seria muito difícil. Cara, vou para o Brasil? Não vou para o Brasil de jeito nenhum. O que eu vou fazer no Brasil? Hoje não. Você pegar um jogador com mais de 30 anos, receber uma proposta do Brasil, eu acho que ele pensa com carinho sim na proposta. Porque vem crescendo muito, vem começando a ganhar muito respeito, e esse investimento traz esse respeito sim. Então eu acho que é, é, fico aí na minha lamentação, obviamente, porque investiu muito e mais uma vez fica pelo caminho, mas paciência, né? Se o time não tem maturidade, se falta protagonismo, infelizmente vai continuar amargando esses resultados e, enfim, fica aí para se pensar. Tem muito material aí o Palmeiras, tem muita lição para se aprender, para se tirar disso e espero que consiga virar a chave rapidamente, porque o Campeonato Brasileiro está aí, o Palmeiras está muito vivo, chance de título muito alta, porque é um time que, sempre falei aqui, é um time que é eficiente no campeonato de ponto corrido, como é o Brasileirão. Então é um time que tem totais condições de ser campeão, mas precisa lamber as feridas rapidamente e voltar para o Brasileirão com postura de campeão, se quiser disputar esse título, porque tem outros times aí que também estão com muita fome de título, né? O Santos, o Flamengo, o São Paulo, o Corinthians vem um pouco atrás. Então eu acho que tem chance, mas precisa querer, precisa buscar, precisa ter garra, entrega, coração, porque senão, cara, vai ser um ano melancólico mais uma vez para o Palmeiras. O ano que sim, se a gente for pensar em ser rigoroso, pensar só em números, um ano de certa forma bacana, eficiente, né? Chegou longe no Campeonato Paulista, chegou longe na Copa do Brasil, chegou longe na Libertadores. Se de repente não ganha o título brasileiro, chegou longe no brasileiro, mas um ano que sem títulos. E sem títulos um time não se consagra, um elenco não se consagra. Então, é,
fica aí, fico na torcida para que assimile essa desclassificação aí de forma muito rápida e que volte forte para o Campeonato Brasileiro, porque a gente fica na torcida de um campeonato bem disputado e o Palmeiras ali e o Palmeiras jogando bem, né, com a cabeça no lugar, é um time que vai dar muito trabalho para qualquer outro candidato ao título no Campeonato Brasileiro. Então é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Parabéns ao Atlético Mineiro, parabéns ao Grêmio agora que vai ter ou Flamengo ou Internacional, né, nessa disputa de semifinal aí. O jogo é hoje, o jogo é quente, placar difícil, tá? Pro Internacional, mas essa partida aí que sirva de exemplo, né? Essa partida entre Palmeiras e Grêmio, porque pro Internacional mostra que é possível virar, que tudo é possível. O Grêmio fez 2 gols em questão de 5 minutos. Então mostra ao Internacional que é possível. Vamos acreditar, ainda mais jogando no Beira-Rio ao lado do seu torcedor. E ao Flamengo fica aí é, uma atenção. É, 10 passos, for displicente, faltar protagonismo, né? 10 passos seu dia, obviamente, mas pelo placar bem elástico, eu acho complicado, porque esse time, mais uma vez, eu sempre falo aqui, eu sempre penso na sequência, e a sequência do Flamengo é muito boa. Esse time vem de forma constante aí, pelo menos nos últimos 4, 5 jogos, jogando muito bem, um futebol muito legal. Então, é uma parada difícil para o Internacional, mas o Internacional já mostrou que jogando no Beira-Rio é um time que cresce muito e que cresce muito em volume de jogo. Então é possível para os dois, tá? Mas essa partida aí de Palmeiras e Grêmio deixa aí um bom exemplo aí do que é possível fazer, de que é possível sonhar, se acreditar, se buscar, né? É possível conseguir buscar essa classificação. Então, vamos acompanhar essa partida. Amanhã a gente está de volta para comentar o que aconteceu, né, os lances, o classificado e uma perspectiva aí que a gente vai ter dessa semifinal aí que vem pela frente. Vou ficando por aqui. Meu convite mais uma vez, deixa aí o seu comentário. Cometi uma gafe, falei alguma besteira, comenta aí embaixo. Se quiser que eu fale de outra coisa. É, Recebi aqui até alguém pedindo para falar sobre Neymar, né? Mas, cara, sinceramente, vou deixar um pouquinho mais para frente. Vamos esperar terminar essa novela, porque a janela tá quase fechando e, bom, eu acho que se a gente for ficar falando de Neymar toda vez que acontecer sair alguma notícia na imprensa, eu acho que a gente não vai terminar nunca de falar sobre esse assunto. Então vamos esperar terminar essa janela e depois quando terminar, se vai ficar no PSG, se vai para o Barcelona, se vai para o Real Madrid, aí a gente comenta o que foi essa novela, né, e o quanto que isso foi bom ou ruim para o futebol, quanto que isso agregou ou desagregou para o futebol, para o esporte como um todo. Valeu, galera. Vou ficando por aqui, vou encerrar agora. Valeu, muito obrigado, um forte abraço e até amanhã.